O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, nós nos deparamos hoje com um trecho do Evangelho, mesmo proclamado na festa de São Pedro e São Paulo. Não tanto para falar sobre a missão de Pedro em si, mas outros pormenores que a palavra de Deus nos apresenta são pertinentes para a nossa reflexão. Nós vimos na profecia de Isaías como Deus, através do profeta, deixa clara a sua rejeição a um tal de Sobna, que era o administrador do palácio. Quem era Sobna? Um corrupto, um ladrão, aquele que usou o recurso que era pouco para o bem do povo, para fazer uma belíssima sepultura para si. Tem gente que quer ser lembrado a qualquer custo, né? Faz movimento, faz monumentos, faz grandes obras, coloca o seu próprio nome. Alguém faz uma obra pública com o dinheiro do povo, aí coloca ponte fulano de tal, hospital Beltrano de tal. Já viram isso em algum lugar ou é só lá na França que acontece? Não, na França não, lá no Caribe, né? Ô Jesus, político corrupto é um caso sério, né? Ele sempre usa o dinheiro do povo, faz as obras com o dinheiro do povo e para se autopromover coloca o seu próprio nome na escola, na obra, na creche, na praça. Isso é ridículo. Mas aconteceu, então não é de agora. Já em Israel do Antigo Testamento aconteceu. Sobna fez isso e por isso foi rejeitado. Tinha um cabra que era bom, o tal do Eliaquim, filho de Elcias. Parecia muito bom, gente simples, do povo, de família humilde, trabalhador. Qualquer semelhança é mera coincidência. Estou falando do filho da mãe que está aqui no livro de Isaías, certo? Qualquer semelhança com algum político que vocês conheçam é mera coincidência. Era simples, era do povo, tinha fama de honesto. Até o profeta acreditou que ele faria a diferença. Ele vai ser um pai para Jerusalém. Tem alguma semelhança com alguém que vocês conheçam? Não falem, é proibido. Porque está sendo gravado o troço aqui e aí eu posso ser ferrado depois. Pois, como já fui algumas vezes no passado. Oremos. Pois bem, então, o Sobna é rejeitado por corrupção. O Eliaquim faz uma fama de que é bonzão e até o profeta se encanta e diz assim: ele vai cuidar do povo, eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Você vai entender porque aqui isso foi escrito. Não foi por causa do tal do Eliaquim que era bonzão, não. Porque quem lê o profeta Isaías no mesmo capítulo, 2 versículos depois, começa a dizer que Eliaquim também não prestou, não. Começou a empregar tudo quanto é família. A família toda era pobre, mas quando ele assumiu o governo, a família toda passou a ser rica. Tem alguma semelhança com algum político que vocês conheçam? Não. Isso aqui foi antes de Cristo, minha gente. Não é possível que de lá para cá o mundo não tenha melhorado. Para vocês terem ideia, que a Bíblia fala dessas coisas assim. Ela diz que o padre não pode falar de política. Então vocês deveriam falar, mas não de politicagem. De política, o bem do povo, o bem comum, independentemente de quem seja o governante de turno.
E se algum governante faz alguma coisa, a gente precisa falar, denunciar. E não é só o padre, ou o bispo, ou o papa que tem que fazer, não. Qualquer pessoa de bom senso que usa o mínimo da inteligência, se percebeu que há uma injustiça acontecendo, tem que se denunciar. As coisas acontecem no nosso país. E agora? O Supremo Tribunal Federal está querendo dar uma canetada, porque quem deveria fazer leis no Brasil é o Congresso, mas o Congresso Nacional, Senado e Câmara. Mas aqui no Brasil estão mudando os papéis de tudo. Agora parece que quem faz as leis é o Supremo. Padre, agora o Supremo está querendo fazer uma lei que flexibiliza as questões do aborto. O que é que vamos fazer? Primeiro você tem que fazer um ato de contrição, porque você votou em quem? Não responda. Você votou em quem? Foi o político que você elegeu, que botou as figuras que estão lá no STF. Então primeiro faça o ato penitencial. Faça muita penitência, porque você tem culpa no cartório. E depois se unam e façam valer a voz de vocês, ou esperam apenas que o padre se queime sozinho. É muito fácil delegar a outros uma responsabilidade que deveria ser compartilhada por todos. Quando se fala de poder, todo mundo quer derrubar quem está à frente. Quando se trata de responsabilidade, cada um bota o rabinho entre as pernas, desaparece, e o outro lá que se queime sozinho. É assim? Que coisa feia. Pois bem, nós vamos passar adiante, porque senão a gente para aqui e eu começo a dizer algumas coisas que vão incomodar os amigos do rei, e o rei pode me meter o cajado. Pois bem, o profeta falou de alguém que, por ter fama de bom, Deus prometeu que iria dar as chaves sobre a cidade de Jerusalém e queria ser um pai para o povo. Como a gente sabe que o Eliaquim também só fez fama de bom, mas também não valia o que o gato enterra, então a gente tem que aproveitar essa palavra de Deus do Antigo Testamento para dizer por que é que isso foi escrito. Por que é que isso foi escrito? Quantas vezes eu disse para vocês, o Antigo é preparação para a realidade que acontece com Cristo no Novo Testamento. Então ali não foi escrito por acaso. Aí nos encontramos diante desse trecho do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus faz um questionamento, duas perguntas aos seus discípulos. Parece primeiramente um tipo de pesquisa de opinião. O que é que estão dizendo por aí que eu sou? O povo nem sempre se dá conta das realidades no que diz respeito a nosso Senhor Jesus Cristo. Vai procurar como referência o que se conhecia do Antigo Testamento. O que dizem sobre mim? É fácil você repetir feito papagaio o que está todo mundo dizendo, né? Muito fácil. Mesmo que seja de um curso de teologia. Você vai dizer, você vai repetir. E às vezes sem compreender em profundidade o que está sendo dito. Quem dizem os homens que eu sou? É fácil repetir. Ou quando a gente não sabe nada, diz assim, Jesus é o máximo, Jesus é tudo, Jesus é 10, ele é top. Ou como se diz muito aqui em Laranjeiras, ele é diferenciado. Não é assim? Eu escuto essa palavra até ao extremo em Laranjeiras. Parece que as pessoas não sabem mais dizer que fulano é especial, fulano é competente, é muito bom no que faz, fulano é muito importante, fulano é caprichoso naquilo que é e que faz. Fulano tem talentos que coloca a serviço. Ninguém sabe mais dizer essas outras expressões, não. A língua portuguesa está se empobrecendo. E aqui em Laranjeiras, como as pessoas estão perdendo vocabulário, prefere dizer simplesmente fulano é diferenciado. É incrível. Então, quando as pessoas pegam uma expressão genérica para falar sobre Jesus, significa que elas não conhecem Jesus. Não adianta dizer, Jesus é top. Não disse foi nada, meu filho. Não disse nada. Eu me lembro que um tempo atrás tive um padre que ficou famoso cantando Deus é 10. Lembram? Lembram? Vocês cantaram e se rebolaram aqui em Laranjeiras, que eu sei. Deus é 10 para mim, Deus é 10. Pois é, qual foi o fim desse padre? Olha, silêncio. Cri, 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 cri. Eu nem sei se ele continua no ministério.
Cuidado com respostas vazias. Aquele que preenche o nosso coração não merece uma definição vazia. E, infelizmente, ultimamente na igreja o que a gente mais vê é um salão cheio de pessoas vazias, infantilizadas, que não conhecem a fé, que não assumem as consequências de sua fé. Quanto ao clero, devemos bater a mão no peito e fazer um meia-culpa. É um pouco também culpa de nós padres, que deveríamos investir mais na formação do nosso povo. Aí deixamos eles jogados. Aí qualquer espertalhão, muitas vezes esquecendo o evangelho, tendo como regra de vida, digamos assim, a ideologia de um partido, começou a colocar ideias na cabeça do povo de Deus e disse: esses sim são conscientes, os outros não prestam. Que coisa ridícula. Falha de um lado, falha do outro. Quem dizem os homens que eu sou? Olhem as respostas. Alguns dizem que é João Batista. João Batista já tinha morrido. Humanamente falando, João Batista foi um fracassado, porque quis lutar por um mundo melhor e não conseguiu. É como se dissesse assim: isso aí é mais um que vai vir com ideia bonita e não vai conseguir nada. Já viram essa palavra de estímulo alguma vez? Quando você está empolgado com alguma coisa até muito boa, mas as pessoas dizem que não vai para frente não, aqui nada disso funciona. Já viram alguma coisa parecida? Então querendo comparar na cabeça daquele povo Jesus com João Batista, era praticamente dizer assim: João até tinha boa intenção, fez coisa boa, disse coisa boa, mas aí não conseguiu, foi nada. Então estava querendo dizer que Jesus era mais um que não iriam conseguir nada. É isso que você pensa do Senhor? Outros dizem que é Elias, aquele profeta que foi arrebatado, que todo mundo esperava, e acabou, no entendimento do povo, ficando como um mito. Ou seja, alguém que está fora da realidade, já que foi arrebatado desse mundo. Era como se dissesse que Jesus era isso. Outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Coitado de Jeremias, foi o profeta que mais sofreu. E segundo alguns, teria sido um que mais tenha passado por frustrações, porque a sua palavra não foi ouvida por ninguém. Não é à toa que, por mais que ele tenha advertido o povo de Israel, ninguém se converteu, e o rei de Babilônia chegou, invadiu, destruiu a cidade e o templo. E o profeta Jeremias, a partir daí, só escreveu lamentações. Inclusive tem um livro chamado As Lamentações de Jeremias. É como se Jesus fosse aquele que até vai querer uma coisa boa, como não conseguiu, coitado, vai morrer frustrado, infeliz. Então, o que as outras pessoas dizem não condiz com a realidade. O que os outros dizem e que você repete a respeito de Jesus? Qual é a frase de rede social que você achou a 8ª maravilha do mundo e começou a compartilhar e mandar para todos os seus contatos, e que muitas vezes não refletem de verdade quem é Jesus e que poder ele tem que poder ele tem do que fazer na sua vida e na vida dos outros? Se é apenas uma frasezinha vazia, não conhecemos Jesus. Porque aquilo que dissemos sobre nosso Senhor é que vai mostrar o nível de compromisso de vida que nós temos com Ele. Se eu digo uma expressão vazia, significa que Jesus não faz parte da minha vida. Eu apenas o admiro. E não passa disso. É 10, é top, é o máximo. É o amor do meu coração. É aquelas expressões que não dizem nada. Quando Jesus volta a pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Simão toma a dianteira e responde: tu és o Messias. Mas é bom lembrar que para o povo de Israel, o Messias seria um líder político que restauraria a antiga monarquia de Israel. Mas ele acrescenta: o Filho do Deus vivo. Isto era uma profissão de fé. Quer dizer que Jesus é Filho de Deus vivo, quer dizer, é Deus que desceu do céu e está ali. Pedro foi o primeiro que professou a fé na divindade de Jesus. Aí chegam uns imbecis na internet dizendo que Jesus só se tornou Deus a partir de Constantino. Que idiotice!
Vão estudar um pouco mais, pelo amor de Deus. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Como Pedro teve a capacidade de dar aquela resposta que não era apenas teologicamente correta, mas era fruto de um empenho, de um compromisso pessoal de Pedro no convívio com o Senhor e no se abrir à graça de Deus. Cristo confia a Pedro uma nova missão, uma nova vida. O povo costuma dizer: dize-me com quem andas e te direi quem és. A gente pode parafrasear um pouco esse ditado. É como se Jesus dissesse para mim e para ti: dize-me quem eu sou e eu te direi quem tu és ou quem tu serás. Porque naquele momento Pedro talvez não tenha entendido a gravidade da missão. Então é melhor: dize-me quem eu sou e eu te direi quem serás. Quem é Jesus para você? A resposta tem consequências. Normalmente assumimos uma missão que Ele nos confia, porque é impossível você se encontrar com a verdade e continuar vivendo uma mentira. É impossível você se encontrar com o amor e continuar pensando no próprio umbigo a partir dali. É impossível você encontrar aquele que preenche o coração e continuar com aquela mentalidade mesquinha que busca apenas os prazeres pessoais, que nunca vão preencher o coração. É impossível você se encontrar com a justiça e continuar sendo conivente com esquemas que promovem injustiça no meio do povo. É impossível encontrar Jesus e você continuar o mesmo safado que era até hoje. É impossível você encontrar Jesus e continuar sendo o mesmo mentiroso que você era até hoje. É impossível você encontrar Jesus e não abraçar o Evangelho como norma de vida. É impossível você encontrar Jesus e continuar tendo como norma de vida uma ideologia que um partido ou sei lá quem colocou na sua cabeça. É impossível. Quem você diz que é Jesus na sua vida? O menino está apertado, leva no banheiro. Eu estou vendo daqui, ele quer fazer xixi. Está pulando. Vá, fica à vontade. Olha, passa por aqui, por ali, tanto faz, se chega. Quem acompanha na rede social deve estar perguntando: o que é isso agora? É outro assunto na homilia? Ai, Jesus do céu. Tem coisas que quando a gente está no meio de uma comunidade, quem está fora só vendo as telas não faz ideia do que eu estou vendo agora. Pronto, daqui a pouco o Batista vai arrumar um meio de fazer com a câmera assim e fazer uma panorâmica no meio do povo. Mas tem coisa que é engraçado mesmo, a gente vendo as reações. Pois bem, quem é Jesus para você? O que o catecismo lhe transmitiu? O que uma leitura da Sagrada Escritura lhe transmitiu sobre Jesus? O que algum curso de formação que você tenha aprofundado sua fé, se é que você algum dia fez isso, lhe transmitiu sobre Jesus? Aquilo que foi transmitido é o que Jesus é, mas você precisa individualmente, subjetivamente, dar a sua resposta, porque a sua resposta terá consequências vitais. E as consequências vitais da sua resposta a essa pergunta é que vai levar você a um compromisso com nosso Senhor e com sua causa, e vai levar você a ser instrumento de conversão para os outros. E eu não estou dizendo necessariamente vai levar você a entrar numa pastoral ou num grupo de igreja. Você pode, com toda tranquilidade, ser um santo sem precisar participar de movimento nenhum. Por exemplo, qual é a profissão que você exerce? Com que disposições você vai para o seu trabalho? Como você convive com os colegas de trabalho? Como você trata os outros colegas de trabalho? Como você trata aquelas outras pessoas que precisaram do seu serviço, de alguma coisa que você fez? Você caprichou?
Ali você se santifica e santifica os outros. Ali você dá testemunho. Ali você assume a consequência de dizer quem é Jesus para você. Porque se a resposta não me leva a esse compromisso em todas as esferas da vida, e eu resumo apenas a uma atividade que eu faço no grupo de igreja, eu também estou limitado, está faltando alguma coisa a mais. No meu caso, a resposta sobre quem é Jesus me levou a abandonar outros planos e sonhos que eu tinha e abraçar a vocação sacerdotal. No seu caso, Jesus, tal como você aprendeu e como você entendeu, está lhe levando a assumir o quê? Quem sou eu para você? É uma pergunta do nosso Senhor. Dize-me quem eu sou, e eu te direi quem tu serás. Não pense que o que você é agora já é o suficiente. Sempre precisamos progredir, sempre precisamos melhorar. Que a graça do encontro com o Senhor seja real para todos nós. E que nos disponhamos também a ser esses instrumentos dele para que esta graça aconteça na vida de tantos quantos vierem ao nosso encontro. Porque se eu não transmito Jesus como o meu estilo de vida, não adianta eu decorar discursos bonitos e sair repetindo por aí. Que ele trata de nos conforme sua misericórdia. Amém?